Boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, como sempre. E estou muito feliz por ter conseguido gravar essa semana para vocês. Infelizmente, semana passada eu realmente não consegui. Peço desculpa para vocês, não consegui gravar o cultinho, mas graças a Deus, essa semana eu consegui. Acabei de chegar do trabalho, hoje é quarta-feira, mas eu vou conseguir gravar para vocês assistirem na quinta-feira, ok? Muito bem. Vamos começar então. Sejam bem-vindas, na verdade, ao culto de quinta. A gente ainda não está conseguindo fazer os cultos de quinta presencialmente, mas então a gente vai continuar com o cultinho online, ok? Mas isso vai acabar uma hora ou outra, se Deus quiser. Muito bem. Antes da gente começar então, vamos iniciar uma oração e depois a gente vai para os corinhos, como sempre, e depois a gente vai continuar a história que a gente começou há 2 semanas atrás, ok? Então, vamos começar com uma oração. Eu peço para todos vocês abaixarem a cabeça, fechar os olhos, porque a gente vai orar para Deus por esse cultinho, que possa ser uma bênção, ok? Vamos orar. Senhor Deus Santíssimo Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu peço primeiramente perdão para o Senhor por todas as coisas que eu fiz, e eu te agradeço, Senhor, pela sua bondade e por o quão bom o Senhor é com todos nós, Senhor, tanto eu como as crianças que estão assistindo esse cultinho, os pais delas, as famílias, os amigos. O Senhor é bom conosco, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço pelos cultos terem voltado, e mesmo que ainda não podemos fazer na quinta-feira, ainda assim nós conseguimos fazer o cultinho pelo YouTube, Senhor. Eu te agradeço por o Senhor ter nos dado meios para isso acontecer. Eu te peço por esse cultinho, que possa ser uma bênção, que a gente possa cantar alguns corinhos de coração para o Senhor, e depois que a gente possa aprender mais uma história da Bíblia Sagrada, Senhor, que o Senhor nos deixou. Então, eu te agradeço por esse dia e te peço pelo cultinho. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos para os corinhos? Muito bem. Primeiro corinho de hoje à noite, hoje a gente só vai cantar 3, ok? Então, Cristo nos ama, ok? Se vocês não lembram dele, ele é bem facinho e ele é um pouquinho grande. Mas a gente vai pegar ele com o tempo, ok? Eu acho que para alguns vai ser novo, mas faz parte, ok? A gente está aprendendo bastante corinhos novos ultimamente. Muito bem, vamos lá? Quem sabe me ajuda a cantar. Cristo tem amor por mim, com certeza eu creio assim. Por amor de mim morreu, vivo está por mim no céu. Cristo nos ama, Cristo nos chama, Cristo proclama tão grande salvação. Cristo tem por mim amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. Cristo nos ama, Cristo nos chama, Cristo proclama tão grande salvação. Por gozar seu rico amor, hei de amar meu Salvador, e desejo aqui mostrar seu amor tão exemplar. Cristo nos ama, Cristo nos chama, Cristo proclama tão grande salvação. Muito bem, muito bem. Próximo corinho é fácil de entender, ok? Esse daqui a gente vai cantar 2 vezes, porque sei que muitos de vocês gostam, então vamos cantar 2 vezes. É fácil de entender, tão claro como a luz, em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração. Crianças, sem demora, aceitai a salvação. Muito bem, muito bem. Esse corinho, o que é fácil de entender, que é o nome dele? A salvação, que Jesus morreu por nós. Jesus morreu por cada um de nós, inclusive você. Inclusive você. Então, se você ainda não tem a certeza da salvação, converse com seu pai, pode conversar comigo, converse com o pastor, mas procure alguém, por causa que é fácil de entender, eu garanto para vocês, é fácil de entender o amor que
que é o amor que Deus tem por nós. Vamos cantar de novo então? É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. É crer só nele agora de todo o coração. Criança, sem demora, aceitai a salvação. Muito bem, muito bem. E por último, vamos cantar Alô. Logo depois, vocês já sabem a história de hoje à noite. Prontos? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinho vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. É hora, é hora, é hora da história. Eu vou sentar, vou escutar e quietinho eu vou ficar. 1, 2, 3. Muito bem. Vamos para a história de hoje? Muito bem. Vamos para o nosso curtinho de hoje. Eu acabei de gravar o curtinho inteiro, a história, e eu vi que eu não estava gravando. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos fingir que nada aconteceu. Muito bem. Gente, a história de hoje, a gente vai continuar a história de Sansão, ok? A gente vai continuar a história de Sansão, que a gente começou há 2 semanas atrás, e só relembrando o que aconteceu, Sansão, o povo filisteu, ok? Lembrem-se desse nome que é muito importante, eu vou falar bastante vezes essa palavra filisteus nessa história. Então, os filisteus eram um povo grande e forte, que era inimigo de Israel, e eles dominavam Israel. Então, Deus mandou Sansão para libertar eles e para cuidar do povo de Israel. Muito bem, Sansão ele desde pequeno, ele nasceu com o objetivo de servir a Deus, e ele era um levita, ou seja, ele tinha várias obrigações, ele tinha que obedecer várias regras, por causa que o objetivo dele era servir a Deus, né? De um modo especial, Só que a gente viu semana passada que Sansão fazia diversos erros mesmo. Então toda hora ele cometia erros. Ele, mesmo Deus ajudando ele acabou comendo o mel do corpo do leão, que era uma regra que ele não podia fazer. Ele se casou com uma esposa do povo inimigo, os filisteus, só porque ele achava ela bonita. E ele foi contra a vontade dos pais. Outro erro. Ele também fez vários erros, que ele apostou com os amigos dele, ele teve amizades que não eram boas, que eram dos filisteus. Então ele fez vários erros. E hoje a gente vai continuar a história dele, ok? Para aprender. E lembre-se que semana passada eu enfatizei que era para a gente não ser igual a Sansão, ok? Não ser igual a Sansão. Muito bem, a história de hoje, a história da semana passada acabou com ele pegando túnicas, que era tipo um roupão da época, de 30 pessoas para pagar a aposta que ele tinha perdido. Ele ficou muito bravo aquela noite do casamento dele. Tão bravo que ele abandonou a esposa dele lá nos filisteus e foi até a casa dos pais e passar um tempo lá sozinho, só com os pais. Depois de um tempo, ele se arrependeu e ele queria voltar a ver a mulher dele. Então, que nem está mostrando a imagem, ele pegou um cordeiro e foi até a casa do sogro dele. O sogro era o pai da esposa dele, da mulher dele. E ele foi até a casa do sogro dele para voltar a falar com a mulher dele. Espera aí que não está funcionando. Pronto, agora está funcionando. E ele foi até a casa do sogro dele e falou: olha, eu quero ver a minha mulher de novo, eu estou com saudade dela. O sogro dela falou assim: que ousadia sua, você vem aqui, você abandona a minha filha, você bate um montão de pessoas do meu povo, e você abandona todo mundo e agora você quer voltar? Tarde demais, a sua esposa casou com o seu padrinho, que era amigo de Sansão. Nossa, na hora que ele falou isso, Sansão ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele falou assim: eu vou fazer um plano para castigar vocês, filisteus, e eu quero que todo mundo saiba que é culpa sua. Sabe o que Sansão fez? Olha o plano de Sansão, ele foi muito esperto. Para relembrar, os filisteus, o que os filisteus faziam? Quando eles dominaram Israel, eles roubavam o dinheiro de Israel, eles roubavam a comida, as plantas de plantação,
os animais, roupas, casas, móveis, animais. Ele chegava ao ponto de roubar crianças para se tornarem escravas, ou seja, era um povo muito mau. E Sansão, com raiva disso e sabendo disso, ele lembrou que o objetivo dele, que ele tinha que cuidar de Israel, que esse era o motivo que Deus tinha colocado ele no mundo. Então ele pegou raposas, ele foi até uma plantação muito grande de trigo, que é o que você usa para fazer pão e várias outras coisas. É uma plantação muito importante. E era uma plantação muito grande dos filisteus. Ele pegou algumas raposas e amarrou no rabo delas uma tocha. Ele amarrou uma tocha, que é um pedaço de madeira com fogo, no rabo delas. Depois que ele fez isso com todas as raposas, ele soltou elas pela plantação. Gente, em minutos, por causa que a raposa corria e começou a queimar tudo, pegar fogo em tudo, em minutos a plantação inteira acabou. Tinha tudo pegado fogo. Foi horrível. Foi tipo um incêndio muito grande e destruiu toda a plantação importante para os filisteus. Nossa, eles ficaram muito bravos. Imagina, eles ficaram muito bravos mesmo. Esqueci de mostrar. A plantação pegando fogo. Era uma plantação muito grande, muito importante. Eles ficaram tão bravos, mas tão bravos, que eles foram e destruíram a casa do sogro de Sansão, por causa de raiva. Eles foram e destruíram a casa dele. Quando Sansão soube disso, ele ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele saiu batendo em todo mundo e destruindo tudo na cidade. Tudo. Porque ele era muito forte, como a gente lembra, e ele saiu destruindo tudo. Tudo. Ele bateu nas pessoas, ele destruiu coisas, tudo. Ele destruiu o lugar, por causa que ele ficou com raiva deles. Olha, veja bem, olha só. Relembrando, Sansão se meteu com as pessoas erradas. Daí os filisteus enganaram ele, ele foi e bateu nos filisteus. Depois ele voltou e o sogro dele, né? O pai da esposa dele, deixou a esposa dele casar com o melhor amigo dele. Ou seja, fez outra coisa errada. Daí Sansão foi e queima toda a plantação de Israel, dos filisteus. E isso deixa os filisteus bravos e destroem a casa do sogro de Sansão. Sansão fica bravo de novo e vai e destrói os filisteus, destrói as pessoas, as casas e tudo. Vocês estão vendo como uma decisão ruim pode gerar muitas outras decisões ruins e coisas ruins na sua vida? Sansão começou com poucas decisões e eram coisas erradas, mas eram pequenas, sabe? Eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer aquilo lá, é um pouquinho errado, mas é pequenininho, não vai fazer problema. Ele começou a fazer isso, ele começou a fazer mais e mais, ao ponto dele tacar fogo numa plantação inteira e sair destruindo a casa das pessoas, e elas revidando, porque ele fazia coisas ruins para elas, mas elas também faziam coisas ruins para ele. Vocês estão vendo como, quanto mais ele entra nesse mundo de decisões ruins, mais coisas ruins vai acontecendo para ele? Isso também acontece na nossa vida. Às vezes a gente pode começar algo pequeno, alguma decisão errada aqui, uma mentirinha ali, uma desobediência a colar, daí depois isso a gente fala que se torna uma bola de neve, ou seja, aquele problema fica tão grande que às vezes você não consegue nem solucionar, de tão grande que é. E isso porque começou com um negócio assim, pequenininho. Então tomem cuidado com as decisões que vocês tomam, por causa que elas podem se tornar muito ruins, e você acaba machucando as pessoas ao seu redor, e as pessoas ao seu redor acabam te machucando, ou seja, uma bola de neve. Muito bem, depois de ele ter destruído toda a cidade, podem até ver que lá no fundo está uma cidade, quer ver, ali no fundo está uma cidade destruída, que é a cidade dos filisteus. Sansão voltou para a terra dele, para a terra de Judá, e lá ele se escondeu numa caverna. Ele se escondeu, ele não queria mais papo com ninguém, e ele foi lá, se escondeu na caverna de Judá. Judá era uma região, imagina
como se fosse uma cidade de Israel. Ele se escondeu lá e os filisteus ficaram furiosos com ele. Furiosos. Eles montaram um exército grande. E foram até Judá. Eles conseguiram seguir Sansão e foram até lá. Bem, eles chegaram até o povo de Judá e falaram assim: olha, eu vou dar duas opções para vocês, Israel. Ou vocês nos entregam Sansão, vocês amarram ele e nos entregam para a gente matar Sansão pelas coisas que ele fez, ou a gente mata todo mundo aqui. Imagina, o povo de Judá ficou com muito medo, e eles foram falar com Sansão. E eles falaram: Sansão, você tem que fazer alguma coisa, por causa que a gente tem que te entregar, não tem outro jeito. Porque você não vai, porque é um exército, você não vai conseguir bater você pode até conseguir ter batido em várias pessoas, mas você não vai ser páreo, você não vai conseguir vencer um exército sozinho. E a gente não consegue batalhar junto. Então a gente tem que entregar você, senão eles vão matar a gente. Bem, sabe o que Sansão fez? Sansão deixou ser preso e ser levado até os filisteus. Então eles amarraram ele e levaram ele até os filisteus. Ele fez isso por causa que ele queria o bem para Israel. Bem, sabe o que aconteceu? Imagina a cena: Sansão sozinho, todo amarrado, preso, cheio de corda em volta dele, e na frente dele um exército inteiro pronto para matar ele. Sabe o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa quando o leão veio atacar Sansão. O Espírito de Deus desceu em Sansão e deu força para ele. Deu tanta força para ele que ele conseguiu partir todas as cordas e se libertar. E ele viu do lado e tinha uma clavícula de um burro. Ou seja, um burro acabou morrendo lá, sobrou a caveira dele, e a clavícula é essa parte aqui, ó, debaixo da boca. Ele pegou aquilo de um burro, ou seja, era um osso, e ele saiu para batalhar sozinho contra o exército. Só que lembre-se que ele estava com a ajuda de Deus. A Bíblia fala que Sansão, com um osso e com a ajuda de Deus, conseguiu matar mais de 1.000 homens. Mais de 1.000 homens, sozinho. Assim, sozinho, né? Deus estava ajudando ele, mas não tinha mais nenhum homem. Ele conseguiu vencer 1.000 homens. Todo mundo ficou em desespero. Os poucos que sobraram do exército fugiram de medo, porque estavam com muito medo dele. Imagina, ele venceu 1.000 homens. 1.000 homens. Só que depois daquela batalha não foi fácil. Ele ficou muito cansado, a ponto dele estar quase morrendo. E ele falou assim: Senhor, ele orou para Deus. Ele falou: Senhor, por favor, o Senhor tem sido muito bom comigo. Não me deixe morrer agora. Nisso, Deus guiou Sansão até uma fonte de água. E lá ele conseguiu beber e se recuperar. Ou seja, com a força de Deus, mesmo Sansão tendo feito várias coisas erradas, com a ajuda de Deus, ele conseguiu vencer mais de 1.000 homens. E não só isso, Deus ajudou ele no final, levando ele para a água, para ele se recuperar. Porque se ele não tivesse bebido aquela água, provavelmente ele ia morrer. Por fraqueza e por sede, por tudo mais. Essa história é extremamente, como eu posso falar, tem tantas coisas que acontecem nessa história que a gente pode tirar uma lição. É claro que a gente vai cortar a história de Sansão por aqui, por causa que a gente ainda vai acabar ela. Eu sei que na outra semana eu falei que a gente ia acabar essa semana agora, mas Sansão tem muitas histórias, então a gente vai deixar o final para a semana que vem. E eu acredito que a gente vai conseguir acabar. Mas, sobre a história de hoje, a gente aprendeu o quê? Sansão voltou para tentar falar com a mulher dele. Ele tinha sido traído, com isso ele ficou tão bravo com o sogro que tacou fogo numa plantação gigante de trigo, colocando tochas amarradas nos rabos das raposas.
Filisteus ficaram bravos com ele e destruíram a casa do sogro dele. E ele ficou bravo, bateu neles. Depois ele foi preso, mas com a ajuda de Deus ele conseguiu vencer mais de 1.000 homens. 1.000 homens. O que a gente consegue tirar dessa história? Bem, Sansão fez muitas coisas erradas na vida dele. Ele, relembrando, ele nasceu para libertar o povo de Israel. Ele nasceu para servir a Deus de uma forma extremamente especial. Só que toda hora ele ia contra a vontade de Deus. Ele fazia as coisas erradas. Ele tomava decisões erradas. E de pouquinho em pouquinho, ele criou uma bola de neve na vida dele. De pouquinho em pouquinho, ele arrumou um problema gigante. Gigante. Mas, mesmo assim, Deus perdoou ele. Deus foi bondoso com ele. Ou seja, Deus foi bom com Sansão. E Deus ajudou ele nas horas que ele precisava. Ainda mais na hora que ele foi batalhar contra o exército e depois salvando ele, dando água para ele. Sansão tem sido uma pessoa muito ruim. Era para ele estar no caminho certo, mas ele tomou um caminho totalmente contrário. Só que mesmo assim, quando ele pediu a ajuda de Deus, Deus foi e ajudou ele. Às vezes a gente toma decisões erradas. E como eu falei antes, uma decisão pequenininha pode se tornar algo muito grande, uma bola de neve. E às vezes a gente não sabe o que fazer e como solucionar aquele problema. Eu sei a resposta. Você tem que confiar em Deus. Você tem que orar para Deus te ajudar. Deus é muito bom com a gente, muito bom mesmo. E a lição que eu quero dar para vocês é o seguinte: não adianta nada você fazer coisas erradas e depois só esperar que Deus vai te perdoar, porque existem consequências. Eu quero que vocês gravem essa palavra, consequências. Para tudo de errado que a gente faz, tem uma consequência, ou algumas consequências. E às vezes alguma coisa pode ter uma consequência pior do que a outra. Sansão está sofrendo as consequências. E na semana que vem a gente vai ver tantas coisas ruins que aconteceram na vida dele pelas decisões que ele tomou. Vocês, para aqueles que não sabem a história, vocês não têm noção do que vai acontecer com ele, mas ele vai sofrer por causa daquilo que ele fez. Deus perdoou ele, mas ele sofreu. Então o que eu quero ensinar para vocês hoje é: Deus é maravilhoso com você. Deus sempre quer o seu bem. Ele quer o bem para mim, quer o bem para você, quer o bem para o seu amigo, para a sua família. Ele quer o bem para todas as pessoas do mundo. Então, no mínimo, o que a gente pode fazer, no mínimo, é ser bom para Ele também. Se Ele cuida da gente, se Ele se importa com a gente deve se importar com Ele também. E a gente deve ser bom para Deus. A gente deve retribuir Deus pela bondade que Ele nos dá. A gente não vai conseguir fazer tudo o que Ele fez por nós, mas a gente tem o dever de dar as nossas vidas para Ele. E lembrem-se, toda coisa ruim tem uma consequência. Às vezes é pequenininho, às vezes é grande, às vezes acontece agora, às vezes acontece daqui a anos, mas sempre acontece. E às vezes dura um pouquinho, às vezes dura um monte. Então, cuidado quando vocês forem fazer algo errado. É claro que não é para fazer, mas se vocês fizerem, lembre-se que tem consequências. Tem consequências. Mas Deus vai te perdoar. E Deus te perdoando, você deve continuar fazendo as coisas certas. Porque se Deus é bom para você, você tem que ser bom para Deus. Ok? Essa é a lição que eu queria dar para vocês hoje. A gente vai ter que encerrar por aqui, mas eu realmente acho que semana que vem a gente vai conseguir acabar a história de Sansão. E acreditem, Sansão tem histórias muito boas. A gente tem muita história legal dele, mas as melhores ainda vão ser semana que vem. Ok? Então, para encerrar esse cultinho, vamos orar? Ok? Para encerrar esse cultinho e para dar graças a Deus. Então, todo mundo de olho fechado, por favor. Senhor Deus, te agradeço imensamente por esse dia e por esse cultinho. Te agradeço muito. Foi uma bênção, o Senhor me deu forças para chegar aqui, gravar esse cultinho, Senhor. Eu te agradeço por todas as crianças que estão assistindo.
Te agradeço pelos pais delas que ajudaram elas. Te agradeço pela sua igreja, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito, principalmente por esse cultinho. Eu te peço que as crianças tenham prestado atenção e que elas possam lembrar da lição dessa semana e tentar praticar, Senhor. Por causa que o Senhor é bom com a gente e a gente tem que ser bom com o Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo cultinho de hoje e te peço pela semana. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, essa foi a segunda história de Sansão. Semana que vem a gente vai fazer a terceira, ok? Vamos encerrar por aqui. Eu queria agradecer de coração por todos vocês que assistiram e por terem dado o seu tempo para vir e aprender de Deus, ok? Não é por mim, mas é por Deus. Eu fico feliz por vocês assistirem algo da igreja, algo que realmente dá proveito para vocês. Fico muito feliz por isso. Eu agradeço a todos que conseguiram assistir até aqui, ok? Muito obrigado, gente, e até semana que vem. Tchau!